Meu nome é Tiago, tenho 23 anos e sempre fui exemplo na Assembleia de Deus do Jardim Esperança, aqui em Botucatu. Meu pai é diácono há 15 anos. Eu sou líder dos jovens desde os 18. E todo mundo me conhece como o garoto. Certinho que nunca deu trabalho. Trabalho numa loja de celulares no centro da cidade, ganho meu dinheirinho honesto e sempre entreguei meu dízimo religiosamente todo domingo. Nunca pensei que minha vida ia virar de cabeça para baixo por causa de uma chave esquecida. Era uma quinta-feira de março de 2019, por volta das 9 horas da noite. Eu tinha saído correndo do ensaio do coral e esqueci a chave do meu carro no escritório do pastor Edmundo. A igreja já estava fechada, mas eu tinha uma cópia da chave, porque às vezes ajudava com a parte técnica dos cultos. Pensei, vou lá buscar rapidinho e amanhã entrego a chave de volta. Que erro foi esse? Quando cheguei perto do escritório, vi uma luz acesa e ouvi vozes. Pensei que fosse alguma reunião de última hora com os diáconos, mas quando me aproximei da porta, entreaberta, vi uma cena que gelou meu sangue. O pastor Edmundo estava sentado na mesa dele com pilhas e pilhas de dinheiro espalhadas, contando nota por nota. Não eram algumas notas. Eram maços enormes de 50 e 100 reais. Fiquei ali parado, sem conseguir me mexer, vendo ele separar o dinheiro em grupos. Ele murmurava baixinho, 45 mil, 46 mil, 47 mil. Meu coração disparou porque eu sabia exatamente de onde vinha esse dinheiro. Há 3 semanas, ele tinha feito uma campanha chamada Adote uma Família, para ajudar os irmãos necessitados da nossa congregação. Todo mundo contribuiu, até quem não tinha muito. Do lado da mesa, vi uma pasta aberta com papéis. Consegui enxergar de longe que tinha uma nota fiscal da Caoa Hyundai. Meu sangue ferveu quando li Hilux 2019, valor 47 mil reais. Era exatamente o valor que ele tinha acabado de contar. Naquela hora entendi tudo. O dinheiro da campanha dos pobres estava comprando carro de luxo para ele. Lembrei na hora da família da Dona Socorro, viúva com 4 filhos pequenos, que mal têm o que comer. Do casal Benedito e Conceição, que acabaram de ter bebê e estão passando necessidade. Do senhor Valdir, desempregado há 8 meses, que às vezes vem na igreja só para almoçar porque não tem comida em casa. Todos eles estavam esperando há semanas a ajuda prometida na campanha. Minha mão tremeu, mas consegui pegar meu celular e tirar algumas fotos. O flash estava desligado, então ele não percebeu nada. Fotografei os maços de dinheiro na mesa, a nota fiscal aberta na pasta e até consegui uma foto dele contando o dinheiro. Meu coração batia tão forte que achei que ele ia ouvir, mas pastor Edmundo estava concentrado demais contando sua fortuna. Saí de lá sem fazer barulho, peguei minha chave e fui embora. Mas durante toda a noite não consegui dormir. Ficava olhando as fotos no celular, tentando acreditar no que tinha visto. O homem que eu respeitava, que pregava sobre honestidade e ajudar o próximo, estava roubando dinheiro dos pobres. Como eu ia conseguir olhar na cara dele no domingo? No dia seguinte, não consegui me concentrar no trabalho. Mostrei as fotos para minha namorada Isadora, que também frequenta a igreja. Ela ficou em choque total. Não é possível, Tiago. Deve ter alguma explicação. Mas não tinha explicação nenhuma. Os números batiam perfeitamente. 47 mil da campanha, 47 mil do carro. Chamei meus amigos Breno e Fernanda, que também são líderes dos jovens. Quando mostrei as fotos para eles, a reação foi a mesma, incredulidade total. Breno balançou a cabeça e disse, cara, quantos anos a gente vem defendendo esse homem quando as pessoas criticavam a igreja? Fernanda começou a chorar. Minha mãe deu o dinheiro da farmácia dela para essa campanha. Ficamos conversando até tarde naquela sexta-feira, tentando decidir o que fazer. Deveríamos confrontar o pastor diretamente. Deveríamos falar com os diáconos primeiro. Ou deveríamos
expor tudo para a congregação no domingo. Uma coisa era certa, não dava mais para fingir que não sabíamos de nada. Nossa fé estava abalada, nossa confiança estava destruída. Foi aí que Breno teve uma ideia que mudaria nossas vidas para sempre. Ele olhou para nós com um brilho estranho nos olhos e disse: se o pastor não tem respeito pelo altar de Deus, por que nós devemos ter? Naquele momento, uma semente de rebelião foi plantada em nossos corações, e eu não fazia ideia do que estava por vir. Na segunda-feira seguinte, fomos até a casa da dona Valentina para conversar. Ela mora nos fundos da igreja há 15 anos, numa casinha simples que a congregação cede para ela em troca do trabalho de limpeza. Valentina tem 58 anos, é viúva e cria 2 filhos adolescentes sozinha. Sempre achei ela uma mulher forte, mas naquele dia vi algo diferente em seus olhos, como se ela guardasse segredos há muito tempo. Quando mostrei as fotos do pastor com o dinheiro, ela não demonstrou surpresa. Apenas suspirou fundo e disse: eu sabia que um dia vocês descobririam. Perguntei o que ela queria dizer com isso, e ela nos convidou para sentar. Valentina começou a falar de coisas que me deixaram com os cabelos em pé, coisas que ela presenciou trabalhando na igreja durante todos esses anos. Ela contou que em 2016 estava limpando o altar de madrugada quando viu sombras caminhando pelo templo. Não eram sombras de pessoas. Eram formas escuras que se moviam sozinhas, indo de um lado para outro como se estivessem procurando alguma coisa. No início, pensou que estava vendo coisas por causa do cansaço. Mas isso aconteceu várias vezes, sempre entre 2 e 3 horas da manhã. Em 2017, logo depois que o marido dela morreu de câncer, ela encontrou velas pretas queimadas em cima do púlpito. Não eram velas da igreja. Eram velas diferentes, com um cheiro estranho que grudava na garganta. Quando perguntou para o pastor sobre isso, ele disse que tinha sido alguma brincadeira de mau gosto de adolescentes. Mas Valentina sabia que ninguém tinha entrado na igreja naquela noite. O que mais me chocou foi quando ela contou sobre 2018. Uma noite, ela estava organizando os inários quando ouviu cânticos vindos do porão da igreja. Eram vozes humanas cantando, mas em uma língua que ela nunca tinha ouvido. Desceu para verificar e encontrou o porão completamente vazio. Mas as vozes continuavam ecoando pelas paredes. Ela subiu correndo e nunca mais desceu lá sozinha. Perguntei por que ela nunca contou isso para ninguém. Valentina baixou a cabeça e explicou: depois que meu marido morreu, essa casa e esse trabalho são tudo que eu tenho. Se eu falasse essas coisas, iam pensar que estou louca e me mandar embora. Meus filhos não têm outro lugar para morar. Preferi ficar quieta e fingir que não via nada. Mas o que ela disse em seguida me deixou ainda mais revoltado. Valentina contou que o marido dela morreu porque não conseguiram pagar o tratamento particular de câncer. O Sistema Único de Saúde tinha uma fila de 6 meses para quimioterapia e eles não tinham 15 mil reais para fazer o tratamento privado. Enquanto isso, ela via o pastor comprando roupas caras, jantando em restaurantes chiques, trocando de carro todo ano. Ela olhou diretamente nos meus olhos e disse: Tiago, eu oro todos os dias para que Deus faça justiça. Não aguento mais ver esse homem enriquecendo enquanto os fiéis passam necessidade. Quando vocês descobriram essa roubalheira, pensei que talvez fosse a resposta das minhas orações. Mas confesso que estou com medo. Medo do que pode acontecer se vocês confrontarem ele. Isadora perguntou que tipo de medo, e Valentina hesitou. Antes de responder, ela disse que desde 2016, quando começaram os eventos estranhos, tinha a sensação de que alguma coisa sombria estava crescendo dentro da igreja. Como se a corrupção do pastor tivesse aberto uma porta para coisas ruins entrarem, e ela temia que mexer com isso pudesse despertar forças que estavam dormindo.
saímos da casa dela ainda mais confusos e revoltados. Por um lado, tínhamos uma testemunha dos atos suspeitos do pastor. Por outro, descobrimos que a igreja que frequentávamos há anos talvez fosse um lugar muito mais sombrio do que imaginávamos. Breno estava especialmente perturbado. Cara, se a Valentina está certa, a gente está pisando em terreno perigoso. Fernanda sugeriu que fôssemos embora daquela igreja e procurássemos outra congregação. Mas eu não conseguia aceitar essa ideia. Por que nós tínhamos que sair? Por que os honestos tinham que fugir enquanto o corrupto ficava no comando? Alguma coisa tinha que ser feita para expor a verdade, independente das consequências. Naquela noite, fiquei pensando nas palavras da Valentina sobre forças sombrias e portas abertas. Será que nossa revolta contra o pastor estava realmente nos levando para um caminho perigoso? Mas uma coisa era certa: não havia mais volta. Sabíamos demais para simplesmente fingir que nada tinha acontecido. E algo dentro de mim dizia que nossa jornada estava apenas começando. Nas semanas seguintes, nossa revolta contra o pastor Edmundo foi crescendo como um fogo descontrolado. Começamos a nos reunir na casa do Breno para desabafar e planejar o que fazer. Durante essas conversas, Fernanda teve uma ideia que no começo parecia inocente. Se a gente quer desafiar a hipocrisia dele, por que não começamos questionando as regras rígidas da igreja? Ela falou sobre como éramos proibidos de ouvir música secular, dançar ou fazer qualquer coisa que fosse considerada mundana. A primeira vez que ouvimos música pop foi na casa da Isadora, quando os pais dela viajaram. Colocamos algumas músicas do Spotify e começamos a rir de como éramos bobos por achar aquilo pecado. Breno disse: "Cara, essa música fala de amor, de esperança. Onde está o demônio nisso?" Fernanda começou a se mexer no ritmo da música e nós rimos dela. Mas aos poucos, todos começamos a nos soltar e dançar também. Isso se tornou nosso ritual secreto. Toda sexta-feira à noite, nos reuníamos para ouvir música e dançar. No início, escolhíamos apenas músicas românticas e alegres. Mas conforme passavam as semanas, fomos ficando mais ousados. Começamos a ouvir funk, música eletrônica, tudo que era considerado abominação na nossa igreja. E a sensação de liberdade era viciante, como se estivéssemos acordando de um sono profundo. Um dia, Breno chegou com uma ideia maluca. Ele tinha assistido alguns vídeos no YouTube de coreografias modernas e queria que aprendêssemos algumas. Isadora riu e disse que não sabia dançar direito. Mas Fernanda topou na hora. Ela sempre teve jeito para a dança e começou a nos ensinar alguns passos básicos. Em poucas semanas, estávamos fazendo coreografias elaboradas na garagem da casa do Breno. A sensação de fazer algo proibido era intoxicante. Cada movimento, cada música, cada risada era uma pequena rebelião contra tudo que nos ensinaram. Começamos a questionar outras regras também. Por que não podíamos ir ao cinema? Por que não podíamos namorar sem supervisão? Porque tudo que era divertido era considerado pecado. Nossa visão de mundo estava mudando rapidamente e não percebi que algo mais estava mudando junto. Foi então que Breno sugeriu algo que gelou meu sangue na primeira vez que ouvi. Estávamos ensaiando uma coreografia particularmente animada quando ele parou e disse: "Vocês já imaginaram como seria fazer isso no altar da igreja?" Todo mundo riu, pensando que era brincadeira, mas ele continuou: "Imaginem a cara do pastor Edmundo, a cara de toda aquela gente hipócrita vendo a gente dançar bem ali onde eles pregam suas mentiras." Fernanda parou de rir e olhou para ele seriamente. Ela disse: "Você está falando sério, Breno?" Ele respondeu que estava cansado de fingir que respeitava aquele lugar e aquelas pessoas. Se eles não tinham respeito por Deus, roubando dinheiro dos pobres, por que nós tínhamos que ter respeito pelo altar deles? A lógica dele era perversa, mas naquele momento fez sentido para nossa mente revoltada. Isadora ficou em silêncio por um tempo e depois disse:
seria a vingança perfeita. Mostrar para todo mundo que eles não são donos de Deus, que aquele altar não é mais sagrado do que qualquer outro lugar. Eu senti um frio na barriga, mas ao mesmo tempo uma excitação estranha. A ideia era completamente louca, mas havia algo nela que mexia com alguma coisa profunda dentro de mim. Passamos as próximas 2 semanas discutindo a possibilidade. Planejamos tudo nos mínimos detalhes. Qual música usar, que tipo de coreografia fazer, em qual culto seria melhor. Escolhemos uma música pop bem conhecida que falava sobre ser livre e autêntico. A coreografia que criamos era ousada, mas não vulgar. Queríamos chocar, não ofender gratuitamente. O plano era simples. Durante o momento de louvor do culto de quinta-feira à noite, quando a igreja estivesse cheia, mas não lotada, nós subiríamos ao altar e faríamos nossa apresentação. Seria nossa declaração de independência, nossa forma de mostrar que não aceitávamos mais a hipocrisia e o controle. Pensávamos que seria apenas um ato de rebeldia adolescente. Não fazíamos ideia das forças que estávamos prestes a despertar. Na véspera do dia escolhido, tivemos nosso último ensaio. Todos estavam nervosos, mas determinados. Fernanda disse que se arrependêssemos, aquela era nossa última chance de desistir. Olhei para cada um deles e vi a mesma determinação que sentia dentro de mim. Não havia mais volta. Na quinta-feira seguinte, faríamos história na Assembleia de Deus do Jardim Esperança. Naquela noite, dormi pouco e sonhei com coisas estranhas. Sombras dançando, vozes sussurrando, uma sensação de que algo antigo e poderoso estava observando nossos planos. Acordei várias vezes com a sensação de que alguém estava no meu quarto, mas quando acendi a luz, não havia ninguém. Talvez meu subconsciente estivesse tentando me avisar do que estava por vir. O dia chegou. Quinta-feira, 28 de março de 2019, às 7 horas da noite. O culto estava cheio, mas não lotado, exatamente como planejamos. Cerca de 150 pessoas enchiam os bancos da igreja, incluindo nossas famílias e amigos. Meu pai estava na primeira fileira com os outros diáconos. Minha mãe tocava piano e o pastor Edmundo comandava o louvor com sua hipocrisia habitual. Nenhum deles fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Esperamos pacientemente durante os cânticos tradicionais. Inário número 237, depois o número 185. As mesmas músicas de sempre, cantadas pelas mesmas pessoas de sempre, com a mesma falsidade de sempre. Meu coração batia descompassado, mas não era nervosismo. Era uma excitação estranha, como se algo dentro de mim estivesse desperezando depois de anos dormindo. O momento chegou durante o terceiro hino. Trocamos olhares entre nós 4 e levantamos discretamente dos bancos. Caminhamos pelos corredores laterais, enquanto a congregação cantava de olhos fechados. Subimos ao altar pelas escadas laterais. E quando chegamos ao púlpito central, eu peguei o microfone das mãos do pastor Edmundo. A expressão de choque no rosto dele foi algo que nunca vou esquecer. Olhei para a congregação e disse: "Irmãos, vocês vão ver agora o que é verdadeira adoração. Liberdade, autenticidade, juventude, não hipocrisia e mentiras." Acenei para Fernanda, que ligou o som no celular conectado ao sistema de áudio da igreja. A música pop começou a tocar pelos alto-falantes, ecoando pelas paredes que nunca tinham ouvido nada além de hinos tradicionais. A coreografia que apresentamos foi perfeita. Meses de ensaio secreto se traduziram em movimentos sincronizados, em passos elaborados. Uma apresentação que misturava dança moderna com expressão corporal. Não era vulgar nem desrespeitosa. Era bonita, artística, cheia de energia e vida. Por alguns segundos, até eu me senti orgulhoso do que estávamos fazendo. Pensava que estávamos mostrando uma nova forma de adorar a Deus.
Mas foi então que as coisas começaram a ficar estranhas. As luzes da igreja começaram a piscar de forma irregular, não seguindo o ritmo da música, mas como se tivessem vida própria. Primeiro a iluminação do altar, depois as luzes laterais, até que toda a igreja estava piscando em uma sequência hipnótica. Tentei continuar dançando, pensando que fosse apenas um problema elétrico coincidente. O sistema de som começou a falhar de forma bizarra. Nossa música continuava tocando, mas começaram a aparecer ruídos estranhos por baixo da melodia. Sussurros que não conseguíamos entender, ecos de vozes que não estavam no microfone, sons que pareciam vir de muito longe ou muito fundo. A temperatura do ambiente despencou em questão de segundos, como se alguém tivesse ligado o ar-condicionado em potência máxima. Foi quando olhei para a congregação que percebi que algo estava terrivelmente errado. Pessoas que momentos antes estavam em choque ou revoltadas, agora estavam caindo desacordadas em seus bancos. Uma por uma. 12 pessoas desmaiaram ao mesmo tempo, incluindo 3 crianças que estavam na fila da frente. Seus corpos simplesmente relaxaram e elas tombaram para o lado, como se algo tivesse sugado toda a energia vital delas. As sombras na parede começaram a se mover independentemente de nossos corpos. Enquanto dançávamos virados para a frente, nossas sombras projetadas na parede atrás do altar dançavam em movimentos completamente diferentes. Era como se entidades invisíveis estivessem imitando nossa coreografia, mas com 3 segundos de atraso. Fernanda foi a primeira a notar e parou no meio de um movimento apontando aterrorizada para a parede. O áudio das câmeras de segurança captou algo que só descobrimos depois. Enquanto dançávamos e a música tocava, os microfones registraram sussurros em aramaico vindo de lugar nenhum. Palavras que, quando traduzidas, diziam: "A casa está aberta, os filhos voltaram ao lar." Era como se nossa apresentação tivesse sido um ritual de invocação e alguma coisa antiga estava respondendo ao chamado. Joaquim, o diácono técnico em eletrônica há 20 anos, estava operando o som naquela noite. Mais tarde ele me contou que todos os equipamentos eletrônicos da igreja apresentaram falhas impossíveis. Luzes LED piscando em padrões que formavam uma cruz invertida, cabos de áudio transmitindo sinais sem estar conectados a fonte alguma, e alto-falantes reproduzindo frequências que não existiam na música original. Paramos de dançar quando percebemos que algo sobrenatural estava acontecendo, mas o estrago já estava feito. Ficamos ali parados no altar, olhando para uma congregação parte desmaiada, parte aterrorizada, enquanto luzes piscavam, sombras se moviam sozinhas e sussurros ecoavam pelas paredes. Pastor Edmundo estava pálido como um papel, sussurrando orações desesperadas. Naquele momento, soube que tínhamos mexido com forças muito além da nossa compreensão. As consequências começaram na manhã seguinte. Acordei com uma dor de cabeça terrível e uma sensação estranha na garganta, como se algo estivesse arranhando por dentro. Tentei falar bom dia para minha mãe no café da manhã, mas o que saiu da minha boca foi uma gagueira horrível. Bom dia, mãe. Ela me olhou preocupada e perguntou se eu estava bem. Tentei responder normalmente, mas as palavras simplesmente não saíam direito. No trabalho, a situação piorou drasticamente. Eu, que sempre fui comunicativo e vendia bem por causa da minha facilidade para conversar, não conseguia completar uma frase. Os clientes ficavam impacientes esperando eu terminar de explicar os recursos dos celulares. Meu chefe, Sr. Antônio, me chamou no escritório depois do almoço. "Tiago, você está doente. Vai para casa e só volta quando estiver melhor. Essa gagueira está atrapalhando as vendas." Isadora estava passando por algo muito pior. Ela me ligou chorando na sexta-feira de manhã, contando que desde quinta-feira não conseguia dormir direito. Toda vez que fechava os olhos, via crianças mortas em seus sonhos, bebês
crianças pequenas, adolescentes, todos com ferimentos horríveis, olhando diretamente para ela e estendendo as mãos como se pedissem ajuda. Ela, que estudava enfermagem, tinha visto coisas difíceis nos estágios, mas nunca algo tão perturbador quanto esses pesadelos. Os pesadelos da Isadora foram ficando mais específicos e aterrorizantes. Ela contava que as crianças nos sonhos falavam com ela, dizendo coisas como: "Você despertou quem não devia, agora somos seus para sempre." Começou a ter medo de dormir, tomando vários cafés durante o dia para ficar acordada. Mas quando o cansaço vencia, os pesadelos voltavam ainda mais intensos. Ela chegou a procurar ajuda médica, mas os remédios para dormir não funcionavam. Breno estava enfrentando problemas no trabalho que ameaçavam destruir sua vida. Ele trabalhava como técnico em informática numa empresa pequena de Botucatu e começou a falar línguas estranhas durante as reuniões. No meio de uma apresentação sobre um novo sistema, ele parava e começava a falar palavras incompreensíveis em voz alta. Não era o dom de línguas que conhecíamos da igreja. Era algo sombrio, perturbador, que deixava todos os colegas assustados. A situação do Breno se tornou insustentável quando ele teve um episódio durante uma reunião com clientes. Estava explicando um programa de gestão quando, de repente, começou a falar em uma língua estranha por quase 5 minutos. Os clientes ficaram apavorados e cancelaram o contrato na hora. Seu chefe não teve escolha. "Breno, você precisa se tratar. Está suspenso até resolver esse problema psicológico. A empresa não pode arriscar perder mais clientes por causa disso." Fernanda estava sofrendo com algo que atingia diretamente sua aparência e autoestima. Uma alergia severa tomou conta do rosto dela da noite para o dia. Bolhas vermelhas e inchadas apareceram nas bochechas, testa e queixo, desfigurando completamente seus traços. Ela, que sempre foi vaidosa e trabalhava como vendedora numa loja de roupas do centro de Botucatu, agora não conseguia nem sair de casa sem chorar. A alergia da Fernanda era diferente de qualquer coisa que os médicos já tinham visto. 3 dermatologistas diferentes não conseguiram identificar a causa nem encontrar um tratamento eficaz. Os antihistamínicos não funcionavam, as pomadas anti-inflamatórias não faziam efeito e os corticoides apenas amenizavam temporariamente. Era como se o problema não fosse físico, mas de outra natureza completamente diferente. Mas o que aconteceu com Breno foi a gota d'água. Sua esposa, Patrícia, estava grávida de 3 meses e eles estavam radiantes, esperando o primeiro filho. Na sexta-feira à tarde, exatamente 24 horas depois da nossa apresentação no altar, ela foi fazer o ultrassom de rotina. A enfermeira fez a ultrassonografia 2 vezes, chamou o médico e eles pediram para ela aguardar. Quando o doutor voltou, disse as palavras que destruíram o coração do Breno. Patrícia perdeu o bebê no exato momento em que estávamos dançando no altar na quinta-feira anterior. O médico explicou que, de acordo com o ultrassom, o feto parou de desenvolver às 7h45 da noite de quinta-feira. Era impossível ser coincidência. Nossa apresentação começou às 7h30 e terminou às 8 horas. Durante nosso ato de rebeldia, a vida que crescia dentro da esposa do Breno simplesmente se extinguiu. Nos reunimos no sábado na casa dele para conversar sobre o que estava acontecendo. Patrícia ainda não sabia do envolvimento do marido no que aconteceu na igreja. Ela pensava que ele apenas estava com problemas psicológicos no trabalho. Ver o Breno tentando consolar a esposa enquanto carregava o peso da culpa foi uma das coisas mais dolorosas que já presenciei. Ele me olhou com lágrimas nos olhos e sussurrou: "Cara, a gente matou meu filho." Foi então que começamos a conectar os pontos. Todos os nossos problemas tinham começado exatamente após nossa apresentação no altar. Não eram coincidências, eram consequências.
Alguma coisa que despertamos naquela noite estava cobrando um preço de cada um de nós. E, pelo que parecia, isso era apenas o começo de algo muito maior e mais aterrorizante do que podíamos imaginar. No domingo seguinte, 2 semanas após nossa apresentação, tudo explodiu nas redes sociais. Alguém tinha conseguido acesso às gravações das câmeras de segurança da igreja e postou o vídeo completo no Instagram. A conta se chamava Verdades Botucatu e tinha 47 mil seguidores. O vídeo mostrava nossa dança, mas também captou todos os eventos sobrenaturais. As luzes piscando, as sombras se movendo sozinhas, as pessoas desmaiando em sequência. O vídeo viralizou em questão de horas com a hashtag Escândalo Assembleia. Em menos de um dia, tinha mais de 200 mil visualizações e milhares de comentários, dividindo opiniões. Alguns diziam que era montagem, outros acreditavam que era real, mas todos estavam falando sobre isso. Nossa pequena cidade de Botucatu virou o centro de uma polêmica nacional envolvendo jovens evangélicos, corrupção pastoral e eventos sobrenaturais. Pastor Edmundo tentou controlar o estrago na segunda-feira. Ele ligou para cada uma de nossas famílias oferecendo R$15 mil para cada um ficar quieto sobre o assunto. Disse que ia pagar um tratamento psicológico particular para todos nós, desde que assinássemos um termo de confidencialidade. Meu pai quase aceitou o dinheiro, mas eu recusei na hora. Não ia deixar aquele homem comprar meu silêncio com o mesmo dinheiro que roubou dos pobres. Decidi postar as fotos que tinha tirado dele contando o dinheiro da campanha. Criei uma conta no Instagram e publiquei tudo, as fotos dos maços de dinheiro, a nota fiscal da Hilux, prints das transferências bancárias que consegui através de um amigo que trabalhava no banco. Em poucas horas, minha postagem tinha 15 mil curtidas e foi compartilhada por centenas de perfis evangélicos da região. A situação ficou fora de controle quando o apóstolo Maurício Fernandes veio de São Paulo para investigar. Ele era o líder regional das Assembleias de Deus e tinha autoridade sobre mais de 50 igrejas. Chegou na terça-feira com uma comitiva de 5 pastores e se reuniu com a liderança da nossa igreja por 6 horas seguidas. O encontro foi tenso, com gritos que podiam ser ouvidos do lado de fora do templo. As consequências vieram rápido. 23 famílias saíram da igreja em 2 semanas, incluindo alguns diáconos antigos que ficaram revoltados com a corrupção do pastor Edmundo. A frequência dos cultos caiu pela metade e as ofertas despencaram dramaticamente. Muita gente que ficou também estava questionando a liderança e exigindo transparência financeira total. Os influenciadores evangélicos locais começaram a se posicionar sobre o caso. Débora Cristina, que tem 189 mil seguidores no TikTok, fez uma live defendendo nossa atitude e criticando a corrupção nas igrejas. Por outro lado, pastor Vinícius Almeida, com 234 mil inscritos no YouTube, gravou 3 vídeos seguidos condenando nossa rebeldia e dizendo que estávamos possuídos por demônios. As lives dos influenciadores geraram um engajamento absurdo. A live da Débora teve 400 mil visualizações, enquanto os vídeos do pastor Vinícius somaram 1.800.000 views. Os comentários eram uma guerra entre jovens que nos apoiavam e adultos evangélicos que nos condenavam. Nossa história tinha se tornado um símbolo da divisão geracional dentro das igrejas evangélicas brasileiras. A polêmica chegou até os jornais locais. O Diário de Botucatu fez uma matéria de página inteira sobre o caso, entrevistando membros da igreja, psicólogos e até um especialista em fenômenos paranormais da Unesp. A manchete era: jovens dançam em igreja e eventos sobrenaturais assombram. Botucatu,
A matéria teve repercussão estadual e foi compartilhada por vários portais de notícias. Mas nem toda a repercussão foi positiva para a nossa causa. Pastor Edmundo contratou um advogado e começou a ameaçar processar todo mundo que compartilhasse as evidências de corrupção. Ele alegava difamação e disse que as fotos eram montagem. Algumas pessoas ficaram com medo e pararam de compartilhar o conteúdo. Ele também conseguiu uma liminar judicial para remover alguns vídeos das redes sociais. A divisão na comunidade evangélica de Botucatu era total. Algumas igrejas nos apoiavam discretamente, outras nos condenavam publicamente. A Igreja Universal do bairro Santa Marta chegou a fazer um culto especial contra a influência demoníaca dos jovens rebeldes. A situação estava saindo do controle religioso e virando um caso de polícia, imprensa e justiça. O que mais me impressionava era como nossa história tinha tocado em questões muito maiores que nossa simples rebeldia. Jovens de todo o Brasil começaram a compartilhar suas próprias experiências com corrupção e autoritarismo em suas igrejas. Era como se tivéssemos aberto uma porta para discussões que estavam represadas há muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia que também tínhamos aberto outras portas. Portas muito mais perigosas que ainda nem sabíamos o que continham. Foi 3 semanas depois da nossa apresentação que as coisas realmente começaram a ficar assombradas. Breno foi o primeiro a receber as mensagens estranhas. Sempre às 3h33 da madrugada, seu celular recebia mensagens de texto de números que não existiam. Os números mudavam toda noite. Um dia vinha de 11.995, no outro de 11.88.300. Sempre números que, quando você tentava ligar de volta, davam como inexistentes. As mensagens eram específicas e perturbadoras. A primeira que ele me mostrou dizia: plante 50 gramas de cocaína no Honda Civic prata do pastor Severino da Igreja Universal do Cambuí. Estacionamento do Carrefour da Avenida Marginal, terça-feira às 14 horas. Chave embaixo do pneu traseiro direito. Breno ficou em choque. Como diabos, alguém sabia detalhes tão específicos sobre um pastor que ele nem conhecia pessoalmente? Outras mensagens eram ainda mais perturbadoras. Uma dizia: convença a Joana Mendes a trair o marido usando as fotos que ela enviou para você em 2017. Ela ainda guarda sentimentos. O problema é que Breno realmente tinha recebido fotos íntimas da Joana anos atrás, quando ela estava com problemas no casamento, mas nunca contou isso para ninguém. Como aquele número misterioso sabia de algo tão íntimo e secreto? Os celulares de todos nós começaram a apresentar problemas técnicos inexplicáveis. A bateria descarregava de 100% para 0 em questão de minutos, sem uso intenso. Aplicativos se abriam sozinhos no meio da madrugada, especialmente os apps de banco, que faziam transferências pequenas de 5 ou 10 reais para contas aleatórias. Nossas digitais desbloqueavam telefones de outras pessoas, mesmo quando nunca tínhamos tocado naqueles aparelhos. Fernanda levou o celular dela no técnico da Vivo, aqui de Botucatu. O rapaz, que trabalhava há 15 anos consertando telefones, ficou completamente perdido. Ele disse: moça, nunca vi nada assim. Seu telefone está funcionando normalmente, mas ao mesmo tempo apresenta falhas que são tecnicamente impossíveis. É como se alguém estivesse controlando remotamente, mas sem deixar rastros no sistema. As mensagens que eu recebia eram diferentes das do Breno. Vinham sempre com instruções sobre como sabotar outras igrejas da cidade. Uma noite recebi uma mensagem dizendo: domingo às 10 horas, corte os cabos de áudio da Igreja Presbiteriana da Rua 15 de Novembro. Pastor Heitor vai fazer culto especial contra vocês. Impeça que ele fale. A precisão das informações era aterrorizante. Como sabiam da agenda de pastores que nem conhecíamos?
Isadora começou a receber instruções mais psicológicas. As mensagens dela vinham com informações íntimas sobre pessoas da congregação que ela poderia usar para criar intrigas. Sabia sobre casos extraconjugais antigos, problemas financeiros escondidos, segredos familiares que ninguém jamais deveria conhecer. Era como se uma fonte sobrenatural tivesse acesso a todos os pecados e fraquezas da comunidade evangélica de Botucatu. A primeira vez que seguimos as instruções foi quase por acidente. Breno estava passando pelo estacionamento do Carrefour na terça-feira e decidiu verificar se realmente havia uma chave embaixo do pneu do Honda Civic prata. Para seu horror, a chave estava lá exatamente onde a mensagem disse que estaria. Ele abriu o carro, plantou o pacote de cocaína no porta-luvas e saiu de lá tremendo de medo. Pastor Severino foi preso em flagrante 2 dias depois durante uma blitz da Polícia Militar. 50 gramas de cocaína encontradas no seu carro, prisão em flagrante, escândalo nos jornais locais. Sua igreja de 800 membros se desintegrou em uma semana. A esposa dele pediu divórcio, os filhos foram expulsos da escola e ele perdeu absolutamente tudo. Quando soubemos do resultado, percebemos que tínhamos participado da destruição completa da vida de um homem. Mas o mais assustador era que as instruções sempre funcionavam perfeitamente. Quando cortei os cabos de áudio da igreja presbiteriana, o pastor Heitor realmente não conseguiu fazer o culto especial contra nós. Quando Fernanda espalhou a fofoca sobre o caso extraconjugal do diácono Mário, o casamento dele acabou em 3 dias. Cada tarefa que cumprimos tinha resultados imediatos e devastadores. Tentamos ignorar as mensagens, mas elas se tornaram mais insistentes e ameaçadoras. Quando Isadora não seguiu uma instrução por 2 dias, ela começou a receber ligações, mudas a cada 15 minutos, 24 horas por dia. O número aparecia como desconhecido e, quando atendia, só ouvia respiração pesada. A tortura psicológica só parou quando ela cedeu e fez o que foi pedido. Percebemos que estávamos presos em algo muito maior que nossa rebeldia inicial. As forças que despertamos com nossa dança no altar não eram apenas sobrenaturais. Eram organizadas, inteligentes e tinham um plano específico para usar nossas habilidades e conhecimentos. Estávamos nos tornando agentes de destruição na comunidade evangélica, e cada tarefa cumprida nos afundava mais fundo nessa escuridão, da qual não sabíamos como escapar. Os meses que se seguiram foram os mais sombrios das nossas vidas. As tarefas demoníacas se tornaram nossa rotina, e os resultados eram sempre devastadores para nossa comunidade. Em junho de 2019, conseguimos plantar evidências que levaram à prisão do pastor Severino, mas isso foi apenas o começo. Nossa eficiência em destruir vidas chamou a atenção de forças ainda mais escuras, que passaram a nos dar missões mais elaboradas e cruéis. A primeira grande operação foi contra a Igreja Universal do Cambuí. Recebemos instruções detalhadas para espalhar 7 fofocas específicas sobre casais da congregação, todas baseadas em informações reais que nunca deveríamos ter acesso. Fernanda se infiltrou no grupo de oração das mulheres e começou a plantar as sementes da discórdia. Em 2 meses, 7 casamentos tinham terminado, famílias inteiras se destruído e 3 crianças ficaram sem lar. O caso mais devastador foi o do casal Josué e Miriam, casados há 15 anos com 3 filhos pequenos. Fernanda descobriu, sobrenaturalmente, que Josué tinha tido um caso em 2016 com uma colega de trabalho. A informação chegou até ela através das mensagens misteriosas, com detalhes íntimos que só os envolvidos poderiam saber. Quando Miriam descobriu, tentou suicídio tomando uma cartela inteira de remédios para a pressão.
Minha especialidade se tornou sabotar eventos religiosos importantes. Recebia instruções precisas sobre sistemas de som, equipamentos elétricos e cronogramas de cultos. Consegui estragar 5 grandes eventos evangélicos em Botucatu durante o segundo semestre de 2019. O Congresso de Jovens da Igreja Metodista, o Retiro de Casais da Batista Central, a Conferência Missionária da Presbiteriana. Todos foram arruinados por falhas técnicas inexplicáveis. Breno se especializou em destruir reputações pastorais através de armadilhas elaboradas. Suas mensagens vinham com planos detalhados para comprometer líderes religiosos em situações constrangedoras. O pastor Elcio da Igreja Adventista foi flagrado em um motel com uma mulher que não era sua esposa, mas a mulher era uma prostituta que Breno havia contratado e instruído para seduzir o pastor em um momento de fraqueza espiritual. Isadora usava seu conhecimento de enfermagem para causar problemas de saúde sutis, mas persistentes em pessoas específicas. Recebia fórmulas exatas de substâncias que podia misturar em alimentos ou bebidas para causar mal-estar, dores de cabeça crônicas ou distúrbios digestivos. Nunca nada que matasse ou causasse dano permanente, mas suficiente para tornar a vida das vítimas um inferno de consultas médicas e exames inconclusivos. O mais perturbador era nossa eficiência crescente. Cada missão cumprida nos dava mais conhecimento sobrenatural sobre as fraquezas humanas, mais acesso a informações privadas, mais poder para manipular situações. Era como se estivéssemos sendo treinados por uma academia do mal, aperfeiçoando nossas habilidades destrutivas a cada nova tarefa realizada. Em setembro, recebemos nossa missão mais ambiciosa. As instruções chegaram simultaneamente para todos nós, às 3h33 da madrugada. Destruam a Convenção Regional das Assembleias de Deus, que acontecerá no Ginásio Municipal em outubro. 3.000 pastores estarão presentes. Causem o máximo de divisão e escândalo possível. Esta é sua graduação. O plano era complexo e exigia coordenação perfeita. Breno infiltraria o sistema de inscrições e modificaria a programação para criar conflitos de horário e cancelamentos de última hora. Fernanda se passaria por jornalista e gravaria conversas comprometedoras entre líderes durante os intervalos. Isadora contaminaria a água dos bebedouros com substâncias que causariam mal-estar generalizado. Eu sabotaria todo o sistema audiovisual durante as principais pregações. A execução foi perfeita. Durante 3 dias, o evento foi um caos total. Pastores brigando por causa de horários conflitantes, líderes sendo gravados falando mal uns dos outros, 300 pessoas passando mal simultaneamente, e falhas técnicas constantes que transformaram pregações importantes em desastres embaraçosos. A convenção regional terminou 2 dias antes do previsto, com divisões irreparáveis entre denominações que cooperavam há décadas. Os resultados foram além das nossas expectativas mais sombrias. 3 processos judiciais entre igrejas, 2 denominações rompendo relações oficiais, dezenas de pastores sendo transferidos ou afastados de suas funções. E a comunidade evangélica regional em crise total. Em 6 meses, tínhamos conseguido destruir mais de século de cooperação e unidade entre as igrejas de Botucatu e região. Mas o preço do nosso sucesso estava ficando cada vez mais alto. Nossa aparência física estava mudando. Todos ficamos mais magros, com olheiras profundas, pele pálida e um brilho estranho nos olhos que as pessoas notavam e comentavam. Perdemos velhos amigos. Nossa família começou a nos evitar e até entre nós 4 a convivência estava ficando tensa e paranoica. Era como se estivéssemos sendo consumidos por dentro pelas forças que nos controlavam.
cada vida destruída. Cada família separada, cada igreja arruinada deixava uma marca escura em nossas almas. Mas ainda não tínhamos atingido o fundo do poço. O pior ainda estava por vir, e uma reviravolta inesperada mudaria tudo mais uma vez. Foi em dezembro de 2019 que nossa salvação começou de forma inesperada, através da dona Valentina. Depois de meses observando a destruição que espalhávamos pela comunidade evangélica de Botucatu, ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Valentina começou um jejum de 21 dias, tomando apenas água e comendo uma bolacha de água e sal por dia. Ela me contou depois que sentia no espírito que nossa situação não era irreversível, mas precisava de intervenção divina urgente. Durante essas 3 semanas, Valentina passou a madrugada inteira orando no altar da igreja, mesmo com medo dos eventos sobrenaturais que aconteciam lá. Ela dizia que sentia uma batalha espiritual intensa acontecendo sobre nossas vidas e que precisava interceder como uma mãe lutaria pelos filhos. Algumas noites, ela ouvia sussurros ameaçadores. Outras, via sombras tentando intimidá-la, mas continuava firme em oração até o amanhecer. No 21º dia do jejum, domingo 6 de janeiro de 2020, às 6 horas da manhã, Valentina teve a visão mais clara e poderosa da vida dela. Ela estava ajoelhada no altar quando viu Jesus Cristo em pessoa, segurando uma balança dourada em suas mãos. De um lado da balança havia nossos pecados e rebeliões, pesados e escuros. Do outro lado havia seu amor e misericórdia, brilhantes e infinitamente mais pesados. A visão durou exatos 7 minutos, e durante esse tempo, Jesus mostrou para Valentina que nossas almas ainda não estavam perdidas. Ele explicou que permitiu nossa queda para que pudéssemos ver o abismo real do mal, mas sempre manteve uma porta de escape aberta. O Senhor disse para ela: "Meus filhos precisam escolher livremente. Agora eles conhecem o sabor amargo do pecado e podem valorizar a doçura da graça." Quando a visão terminou, 3 sinais sobrenaturais confirmaram sua autenticidade. A Bíblia de Valentina, que estava fechada ao lado dela, se abriu sozinha em Isaías, capítulo 43, versículo 25. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. A água benta que estava azeda há meses voltou ao sabor normal instantaneamente. 3 velas votivas que não acendiam há anos se acenderam. Simultaneamente, sem ninguém tocar nelas. Às 7h30 da manhã, Valentina me ligou com uma urgência na voz que nunca tinha ouvido antes. "Tiago, venha aqui na igreja agora. Traga a Isadora, o Breno e a Fernanda. Deus me mostrou algo sobre vocês que preciso contar pessoalmente. Não foi um pedido, foi uma ordem espiritual que mexeu com algo profundo dentro de mim. Pela primeira vez em meses, senti um fragmento da paz que tinha perdido. Quando chegamos na igreja, Valentina estava diferente. Havia uma luz nos olhos dela, uma autoridade espiritual que não existia antes. Ela contou detalhadamente sobre o jejum, as orações e principalmente sobre a visão com Jesus. Descreveu cada palavra que ele falou, cada imagem que mostrou, cada promessa que fez. Pela primeira vez desde março, chorei lágrimas de esperança em vez de desespero. Valentina explicou que Jesus tinha mostrado a ela nossa situação espiritual real. Estávamos aprisionados por forças demoníacas que se aproveitaram da nossa revolta legítima contra a corrupção, mas nossa rebeldia inicial não tinha sido completamente má. O problema foi quando permitimos que a justiça se transformasse em vingança, e a vingança em destruição pura. Mas ainda havia tempo para voltar atrás. Ela nos disse que o Senhor oferecia um caminho de volta, mas exigia 3 coisas específicas de cada um de nós.
Primeiro, confissão pública de todos os males que tínhamos causado, sem omitir nada. Segundo, reparação prática dos danos, mesmo que levasse anos para consertar tudo. Terceiro, renúncia completa e definitiva aos poderes sobrenaturais que recebemos, mesmo sabendo que os problemas físicos voltariam temporariamente. O mais impressionante foi quando Valentina revelou que sabia exatamente quais eram nossos castigos físicos originais. Ela descreveu minha gagueira, os pesadelos da Isadora, os surtos do Breno, a alergia da Fernanda, coisas que nunca tínhamos contado para ela. Jesus tinha mostrado tudo na visão, mas também mostrado que esses sofrimentos eram temporários e serviriam para nossa purificação e humildade. Valentina terminou com uma advertência séria. Vocês têm 48 horas para decidir. Depois disso, as forças que os controlam não permitirão mais que vocês escolham livremente. Ou vocês rompem o pacto agora, ou ficam presos para sempre. Mas saibam que Deus está esperando de braços abertos e eu vou continuar orando e jejuando até o último momento. Saímos daquela conversa completamente transformados. Pela primeira vez em meses, tivemos uma noite de sono tranquila, sem pesadelos, sem mensagens demoníacas, sem instruções destrutivas. Era como se a oração da Valentina tivesse criado uma bolha de proteção espiritual ao nosso redor. Mas sabíamos que era temporário. Em menos de 2 dias, teríamos que fazer a escolha mais importante das nossas vidas. A escolha aconteceu de forma inesperada, através da Isadora. Em março de 2020, quando a pandemia chegou ao Brasil, ela estava trabalhando como enfermeira estagiária no Hospital das Clínicas de Botucatu. Foi designada para a ala de Covid-19, cuidando dos casos mais graves. Entre os pacientes estava o Sr. Benedito, de 67 anos, aposentado da construção civil, com 95% dos pulmões comprometidos pelo vírus. Os médicos tinham desenganado o Sr. Benedito na segunda-feira. Dr. Fábio, o pneumologista responsável, disse para a família que era questão de horas. O homem estava entubado, inconsciente, com todos os sinais vitais em declínio constante. Isadora cuidava dele no plantão noturno e, pela primeira vez em meses, sentiu uma compaixão genuína por alguém. Algo dentro dela se quebrou, vendo aquele avô lutando sozinho contra a morte. Na madrugada de terça-feira, por volta das 3 horas, Isadora estava verificando os sinais vitais do Senhor Benedito quando uma força estranha tomou conta dela. Não era uma das instruções demoníacas que recebia. Era algo completamente diferente, uma urgência espiritual que vinha de muito fundo. Sem pensar 2 vezes, ela se ajoelhou ao lado da cama e começou a orar pela primeira vez desde nossa queda. A oração que saiu da boca da Isadora foi diferente de qualquer coisa que já tinha falado antes. Não eram as frases decoradas da igreja, nem pedidos egoístas por proteção. Era um clamor desesperado de uma alma quebrantada, pedindo misericórdia para outra alma em sofrimento. Senhor Jesus, eu não mereço nada, mas esse homem não tem culpa dos meus pecados. Se ainda há um pouco de bondade em mim, use para salvá-lo. O que aconteceu em seguida desafiou toda a lógica médica. Os monitores do Sr. Benedito começaram a mostrar melhora gradual, mas consistente. A saturação de oxigênio subiu de 62% para 85% em 20 minutos. Os batimentos cardíacos se estabilizaram, a pressão arterial normalizou e pela primeira vez em dias ele abriu os olhos. Em 48 horas, estava respirando sozinho e conversando com a família. Dr. Fábio ficou completamente perdido com a recuperação. Ele chamou 2 colegas para revisar o caso, fizeram novos exames, checaram todos os equipamentos. Não havia explicação médica para o que tinha acontecido. O próprio doutor, que era ateu declarado, disse para Isadora: "Moça, eu não
Acredito em milagres, mas o que aconteceu aqui não tem nome na ciência. Se você orou por esse homem, continue orando. A recuperação do Sr. Benedito foi um divisor de águas na vida da Isadora. Pela primeira vez desde nossa queda, ela experimentou novamente o poder genuíno de Deus, não para destruir ou manipular, mas para curar e restaurar. A sensação era completamente diferente dos poderes sombrios que tínhamos recebido. Era limpa, pura, cheia de paz e amor. Ela percebeu que tinha passado meses no lado errado da batalha espiritual. Em 15 de dezembro de 2020, Isadora tomou a decisão que mudaria tudo. A Igreja Assembleia de Deus do Jardim Esperança estava fazendo cultos online por causa da pandemia, transmitidos pelo Instagram da conta Igreja AD Botucatu Oficial. Durante a transmissão ao vivo, que tinha 34.847 pessoas assistindo, ela pediu para falar e confessou tudo publicamente. A confissão da Isadora foi completa e devastadora. Ela contou sobre nossa dança no altar, sobre os poderes demoníacos que recebemos, sobre cada vida que destruímos, sobre cada família que separamos, sobre cada igreja que arruinamos. Não omitiu nada, nem tentou se justificar. Terminou dizendo: eu renuncio a todos os poderes que recebi das trevas e aceito qualquer consequência dos meus atos. Prefiro sofrer na luz do que prosperar na escuridão. Imediatamente após a confissão, a alergia facial da Isadora voltou com força total. As bolhas vermelhas e o inchaço reapareceram em questão de minutos, transmitidos ao vivo para mais de 30.000 pessoas. Mas junto com o sofrimento físico, algo extraordinário aconteceu. 12 pessoas aceitaram Jesus durante a transmissão, tocadas pela sinceridade do arrependimento dela. O chat explodiu com mensagens de perdão, apoio e conversões. O vídeo da confissão viralizou ainda mais que nossa dança original. Em uma semana, teve 892.000 visualizações e foi compartilhado por 156 blogs evangélicos. Pastores de todo o Brasil usaram nossa história como exemplo de arrependimento genuíno. Mas o mais importante era que Isadora tinha quebrado o pacto demoníaco e aberto caminho para nossa libertação. Nos dias seguintes, eu, Breno e Fernanda seguimos o exemplo da Isadora. Cada um fez sua confissão pública, renunciou aos poderes recebidos e aceitou o retorno dos castigos físicos originais. Minha gagueira voltou, os surtos do Breno retornaram, a alergia da Fernanda reapareceu. Mas junto com o sofrimento veio uma paz indescritível. A paz de quem está do lado certo da batalha espiritual. A restauração não foi fácil nem rápida. Levamos 2 anos para reparar a maioria dos danos que causamos. Ajudamos na reconciliação de 3 casais, pedimos perdão pessoalmente para dezenas de pessoas prejudicadas e contribuímos financeiramente para reconstruir relacionamentos e reputações que destruímos. Mas cada gesto de reparação trazia mais cura para nossas almas. Hoje, em 2025, somos líderes de um ministério de restauração que ajuda jovens que caíram em armadilhas espirituais similares à nossa. Nossa história de queda e redenção se tornou uma ponte para alcançar almas perdidas nas trevas, mostrando que não importa quão fundo você tenha caído, sempre há um caminho de volta para a luz.